única correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do 8º ano, o professor Cristiano mais uma vez aqui junto com vocês. E vamos continuar então falando sobre o período colonial brasileiro e as primeiras revoltas que surgem aí durante o século XVIII. Lembre-se que desde o início do ano nós estamos analisando este século que é bastante tumultuado, um século de mudanças nas ideias que diretamente também estão ligadas com as mudanças na sociedade, porque toda mudança que acontece na sociedade, ela é fruto das ideias que circulam por esta sociedade. Por isso, lá no comecinho do ano, nós falamos sobre as ideias iluministas, o direito de liberdade, o direito de igualdade, e estamos percebendo, então, como essas ideias têm impactado a sociedade europeia, e agora estamos chegando na América. Aliás, já falamos também, né, a chegada dessas ideias na América no século XVIII, ali na região dos Estados Unidos, com a independência em 1776, e agora estamos falando também sobre a chegada destas ideias aqui na América do Sul, mais precisamente no Brasil. Na primeira parte dessa unidade, eu mostrei as transformações ocorridas em Portugal, porque se vamos falar do Brasil, precisamos falar também, neste momento, de Portugal. Afinal de contas, o Brasil é uma colônia portuguesa. Então, tudo aquilo que acontece na metrópole, tudo aquilo que acontece em Portugal, vai impactar diretamente a vida da população brasileira. E olha só, eu tenho aqui, vou sair um pouco da frente aqui, ó, eu tenho aqui ao fundo o Museu da Inconfidência Mineira, o prédio onde funciona o Museu da Inconfidência Mineira, na cidade que atualmente tem o nome de Ouro Preto, em Minas Gerais. E é uma lembrança e uma homenagem a este movimento, que é um dos primeiros movimentos de contestação da autoridade portuguesa dentro do território brasileiro. Nós vamos falar sobre esse movimento na aula de hoje. Mas eu quero começar relembrando com você esses episódios que ocorreram em Portugal e que impactaram diretamente a sociedade brasileira com o despotismo esclarecido. Lembra-se? O Marquês de Pombal ali. E o primeiro slide que eu separei para nós conversarmos aqui tem como título Tudo Começa com um Terremoto. Por que isso? Porque no ano de 1755, a cidade de Lisboa, você se lembra, foi arrasada por um terremoto, logo na sequência uma tsunami, uma série de incêndios ali que devastou a cidade de Lisboa. E dentro desse contexto caótico, o então primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, ele acaba conseguindo ganhar destaque dentro deste processo de reconstrução de Lisboa, a partir de 1755. E ganhando, então, a confiança do rei, ele começa agora a implantar uma série de medidas que irão transformar, que irão, de certa forma, modernizar o reino português. Lembrando que as suas medidas administrativas estavam diretamente ligadas a Portugal, mas se estendia também para as colônias. Vamos dar uma olhada em algumas dessas medidas, então, relembrando. Olha só, ele expulsou os jesuítas do Império Português. Lembra? Um dos objetivos desse movimento, conhecido como despotismo esclarecido, era exatamente limitar o poder da igreja. Dar mais poder para os reis, limitar o poder da igreja, promover uma separação entre igreja e Estado, criando aquilo que nós vamos chamar de Estado laico, ou seja, um Estado separado da influência da igreja, e também era objetivo do Marquês de Pombal diminuir ali a influência da nobreza. Além disso, ele esperava promover uma reforma administrativa, fazendo com que a economia portuguesa se tornasse cada vez menos dependente da Inglaterra. Porque nos moldes em que a economia portuguesa estava naquele momento, ela era extremamente dependente da Inglaterra. Então, alguns pontos aí que a gente destaca é que o Marquês de Pombal, por exemplo, ele vai incentivar a atividade manufatureira. Lembrando, galera, que neste momento Portugal não passou ainda por um processo de revolução industrial. Então, não dá para falarmos que o Marquês de Pombal está incentivando a indústria. A ideia é esta: são fábricas que produzem bens manufaturados. Por quê? Como você não tem uma utilização intensa de máquinas ainda, porque isso é fruto de uma revolução industrial, nós dizemos, então, que ele incentiva as manufaturas. Mas exatamente esta ideia, a ideia de você produzir,
produzir bens manufaturados, tecidos, roupas e outros produtos do tipo, para evitar que Portugal tenha que comprar esses produtos na Inglaterra. Porque o que estava acontecendo até aquele momento era o seguinte: Portugal tinha no Brasil, principalmente nas minas, na região das Minas Gerais, uma grande fonte de riqueza. Então, este ouro que era produzido em Minas Gerais e transportado para Portugal, ele servia basicamente para comprar produtos vindos da Inglaterra. Então, Portugal, ao invés de incentivar o seu processo de manufaturas, faz o contrário. Assina uma série de acordos, como, por exemplo, o Tratado de Methuen, que é altamente favorável para a Inglaterra. O Tratado de Methuen, só para você ter uma ideia, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, previa o seguinte: Portugal iria exportar os seus vinhos para a Inglaterra sem pagar taxas. Por outro lado, os portugueses não cobrariam taxas dos produtos de tecidos vindos da Inglaterra. Agora eu te pergunto, você acha que naturalmente, você consome mais vinho ou tecido? Um país consome mais vinho ou tecido? É óbvio que consome muito mais tecido. Então, este tratado ele era muito mais interessante para a Inglaterra. E, dessa forma, a manufatura de tecidos dentro de Portugal não estava se desenvolvendo. Então, a ideia do Marquês de Pombal é exatamente mudar esta realidade. Agora, trazendo aqui para o território brasileiro, você percebe que eu destaquei aí o quê? Ele vai reforçar as fronteiras brasileiras e também o combate ao contrabando. Entre outras coisas, contrabando de ouro. O ouro que era extraído das minas muitas vezes era contrabandeado para, desta forma, evitar o imposto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso avançando a aula aqui, você vai perceber quais eram as táticas, os subterfúgios utilizados pelos colonos para não pagar impostos para Portugal. Então, existe um aumento dessa fiscalização nas fronteiras do Brasil e dentro do território brasileiro também. Ele vai criar, entre outras coisas, algumas companhias de comércio na região de Pernambuco, na região da Paraíba, na região do Grão-Pará. E qual é o objetivo dessas companhias de comércio? Explorar, entre outras coisas, a produção de arroz, explorar o cravo, a canela, explorar a produção de cacau. Então, é uma forma de tentar organizar de forma que a colônia produza mais riquezas para a metrópole. Galera, não vamos nos enganar. Sempre um sistema colonial tem como grande objetivo fazer com que a colônia produza riquezas para a metrópole. Isso não muda. Seguindo, olha só. Este é um dos pontos mais interessantes de nós destacarmos aí da atuação do Marquês de Pombal. Por quê? No ano de 1763, ele vai criar ali um imposto chamado de derrama. Por que existe a necessidade da criação deste imposto? Eu quero que você olhe para esse gráfico. Olha só. Dê uma olhada aqui. Você repara, então, que desde aqui do início do processo de exploração de ouro na região das Minas Gerais, posteriormente você tem aqui também, conforme mostra o nosso gráfico, a exploração de ouro na região de Goiás, em uma quantidade menor, mas existe também, e na região do Mato Grosso também. Mas olha só, se você prestar atenção nessa linha do gráfico, deixa eu pegar aqui o meu marcador aqui, olha só, se você prestar atenção nesta linha do gráfico, você vai notar que em determinado momento, a produção de ouro ela começa a cair, ela está reduzindo, tanto em Goiás quanto em Minas. E se nós pegarmos a linha aqui, que vai de 1760 a 1764, você percebe que você tem uma queda brusca na produção aurífera. E por isso que em 1763, o Marquês de Pombal, então, ele resolve decretar a derrama. O que é a derrama? Olha só, sempre o ouro que era produzido na região de Minas tinha que pagar uma série de impostos, como, por exemplo, o quinto. Acontece que, com a queda da produção e também com o número de contrabando assim, bastante acentuado na região, você vai ter uma queda na arrecadação de impostos portugueses. E isso não agrada a metrópole. Exatamente por conta disso, o Marquês de Pombal, imagine o seguinte, olha só, imagina que anteriormente, só para ficar números redondos para facilitar a conta, nós tivemos a produção de 10 toneladas de ouro por ano, certo? Vamos pegar só esse imposto aqui. Um quinto da produção ficaria para a colônia
para metrópole, perdão, ficaria para metrópole como forma de imposto. Então, de 10 toneladas, 2 toneladas iria para a metrópole na forma de impostos. Legal? Pois bem, agora, com uma queda pela metade, digamos que agora estamos arrecadando apenas 5 toneladas por ano. Então, o quinto, que era antes de 2 toneladas, passa a ser apenas 1 tonelada. Então, você tem uma perda significativa aqui da quantidade de impostos arrecadados. E digamos que dessas 5 toneladas, vamos colocar aqui que 2,5 toneladas acabam sendo desviadas por contrabando. Sobrou 2,5 toneladas. Um quinto de 2,5 toneladas é 500 quilos. Então, o que acontece? É um valor muito abaixo daquilo que a coroa estava acostumada. Nesse instante, então, é instituída a derrama. O que é a derrama mesmo, professor? Então, olha só, a derrama é um imposto fixo. Então, aproximadamente 1.000 quilos anuais. Então, o que acontece? Independente de quanto fosse arrecadado ali na região das Minas Gerais, na região de Vila Rica, o imposto, a soma de todos os impostos arrecadados tinha que dar pelo menos 1.000 quilos anuais. Professor, e se não desse? Se não desse, nós íamos pegar um pouquinho agora de todos os produtores, todo mundo ia ter que pagar um pouco a mais para inteirar esses 1.000 quilos. Então, exatamente isso é a derrama. É o pagamento daquilo que falta para atingir. Então, se arrecadamos 2,5 toneladas, deu aí 500 quilos de impostos, nós vamos ter que pagar mais 500. Vamos pegar de todo mundo aí mais um pouco para inteirar os 1.000 quilos. Entendeu? Essa, então, é a derrama. Essa necessidade que os produtores de ouro deveriam ter que pagar a mais para inteirar esses 1.000 quilos anuais, caso não chegasse a esses 1.000 quilos o imposto normal que era cobrado, certo? Então, isso aí causa uma revolta muito grande na região ali de Minas Gerais. Os produtores, eles ficam bastante descontentes com o Marquês de Pombal. E é claro, o Marquês de Pombal, ele não tinha apenas pessoas descontentes com ele aqui na colônia, porque se fosse apenas a colônia, era tranquilo. Mas você se lembra que as medidas adotadas pelo Marquês de Pombal, elas eram mal vistas ali também dentro de Portugal por diversos membros da nobreza que estavam perdendo seus privilégios e perdendo a sua posição. Muitos, inclusive, haviam sido presos pelo Marquês de Pombal, depois daquele episódio ali de atentado contra o Dom José. Mas o que acontece? O Dom José não vai durar para sempre, e era ele que bancava ali o Marquês de Pombal. Com a morte do Dom José, sobe ao trono então a sua filha, Dona Maria, que vai governar de 1777 até 1816. A Dona Maria, ela entra para a história com uma alcunha bastante inapropriada, coitada. Dona Maria a Louca, porque nos últimos 24 anos de sua vida, ela foi acometida por uma doença mental, o que fez com que, inclusive, ela tivesse que ser afastada do trono, e quem vai governar o país, quem vai governar Portugal nos últimos anos de sua vida, é o seu filho, Dom João VI, que inclusive vai ficar muito conhecido por futuramente vir para o Brasil também. Mas vamos falar da Dona Maria. Os primeiros anos do seu governo, ela não é conhecida como Dona Maria a Louca. Ela é conhecida como um outro apelido também bastante interessante, a Viradeira. Por que essa viradeira? Porque ela promove uma série de transformações ali, fazendo com que as medidas que haviam sido adotadas pelo Marquês de Pombal acabassem sendo ignoradas. E muitas delas acabam, é uma espécie de retrocesso, daria para dizer, porque ela acaba voltando atrás em diversas medidas ali, principalmente no que se refere à questão da nobreza. Muitos daqueles nobres que haviam sido presos, eles vão ser soltos, eles vão restituir o seu poder. E, por outro lado, o Marquês de Pombal acaba sendo afastado do governo. Eu destaquei aqui para vocês, ela continua, um aspecto que é importante, né? É que ela mantém a expulsão dos jesuítas e ela continua ali mantendo a ideia de você incentivar as manufaturas dentro de Portugal. Só que aqui tem uma outra coisa importante. No que se refere à colônia, ela muda de ideia. Porque as manufaturas que haviam sido permitidas pelo Marquês de Pombal dentro da colônia, inclusive, elas passam agora a ser proibidas novamente. Este é um outro elemento que vai causar uma certa revolta aqui no Brasil. Se você quiser acompanhar o decreto, inclusive, onde ela faz essa proibição, você pode acompanhar na sua apostila na página 27. Eu até aconselho que você pare aí um pouquinho, dê uma olhada na página 27 ali, onde você tem um texto, leia esse texto onde ela é curtinho, pequenininho, mas vale a pena. Onde ela faz essa proibição aí
das manufaturas dentro das colônias, obrigando os brasileiros a importarem os seus produtos de Portugal. E agora com um agravante, porque olha só, antes os brasileiros eram obrigados a importar os produtos, mas geralmente esses produtos vinham da Inglaterra. Então, apesar de serem caros, eles tinham certa qualidade. Agora, se tratando de uma manufatura que está em início de processo de produção, como era o caso de Portugal, esses produtos são extremamente caros, porque são importados, né? E se os portugueses têm o monopólio, o preço sempre vai ser mais caro. Isso sempre. Sempre que ocorre um monopólio de algo, o preço tende a ser mais elevado. Só que este produto também não era de boa qualidade. Então você tem esse duplo efeito aí que é causado por essa proibição. As manufaturas agora geralmente vêm de Portugal com uma qualidade inferior e um preço tão caro quanto o preço anterior. Todas essas questões, gente, levantam aí uma série de insatisfações na colônia. E você não pode se esquecer, eu vou mostrar para vocês aí no final também, mas que as ideias, aquelas ideias de liberdade, aquelas ideias de igualdade, elas começam a chegar no Brasil. Então, olha só, no início, final do século XVII, início do século XVIII, você começa já a ter algumas rebeliões. Acredito que vocês estudaram essas rebeliões no ano passado, mas você começa a ter já algumas rebeliões dentro do território brasileiro. Só que essas rebeliões, elas não têm ainda caráter separatista. A Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica, a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates. Então, todas essas revoltas aqui que estão destacadas nesta caixa, neste quadro, elas não têm o caráter separatista. Elas exigem melhores condições para a região, mas não têm um caráter separatista. Agora, quando nós vamos falar dessas duas revoltas, que são os destaques da aula de hoje, a Conjuração Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798, então essas duas revoltas, sim, inspiradas aí na Revolução Francesa, inspiradas na independência dos Estados Unidos, elas já passam a ter o desejo de rompimento de laços com a metrópole. Podemos dizer que são revoltas de caráter separatista. Então, seria até interessante você destacar isso aí no seu livro, na sua apostila. A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, ou também a Conjuração Mineira também muitas vezes é conhecida, aliás, é muito mais conhecida como Inconfidência Mineira. Então, essas duas revoltas elas já têm caráter separatista. Vamos seguindo aqui, então. A primeira que nós vamos tratar é exatamente a Inconfidência Mineira, que tem talvez aí uma das figuras mais conhecidas, um dos heróis nacionais, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, muito conhecido como Tiradentes. Professor, por que alferes? Que negócio é esse alferes? E por que Tiradentes? E, bom, vou responder as suas perguntas no decorrer desta aula. Esse é o símbolo da Inconfidência Mineira. O desejo dos revoltosos era implantar uma república ali na região. Você percebe? Já existe aí, então, essa ideia de república, que é uma forte evidência desta influência iluminista. O símbolo aqui, libertas quae sera tamen, que traduzindo aí, né, do latim, essa frase quer dizer liberdade ainda que tardia. Então, esse era o símbolo da revolta e acabou depois se transformando. Este símbolo está ali dentro da bandeira de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais na atualidade. O que acontece? Bom, tudo gira em torno desta cidade que nós estamos aqui, ó, que eu estou aqui, que você pode ver aí o Museu da Inconfidência ao fundo. Essa é a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Nesta cidade, é ali que era o centro, né, o financeiro, essa era a cidade que foi fundada em torno da região das muitas minas de ouro, da produção de ouro, se transformou em uma pequena metrópole na época. Houve um processo de interiorização, muitas pessoas acabavam vindo para essa região em busca de riqueza. E o governo português, é óbvio, implantou uma série de medidas para se beneficiar deste ouro que era produzido ali na região. Uma série de impostos. Então, eu vou destacar alguns para vocês. Olha só, em 1702, então, foi instituída a Intendência das Minas. A partir dessa instituição, o governo português passa a ter total controle sobre o processo de produção de ouro. O que acontece? Quem poderia explorar, como deveria explorar, quantos escravos poderiam ser empregados em cada momento da exploração desse ouro, tudo isso aí faz parte e é controlado pelo governo português. Estipula-se nesse momento, então, o primeiro imposto, que vai ser chamado de quinto,
ou seja, a quinta parte. 20% de tudo que era produzido ficaria para o governo português. É aquilo que eu já expliquei anteriormente para vocês. Mostrei ali que em 1763 o Marquês de Pombal vai criar um outro imposto. 1720. Então, primeiro, ficamos aí em 1702 com o quinto, é o primeiro imposto. Em 1720, nós temos agora a construção das casas de fundição. Por que é necessário construir a casa de fundição? Porque, em um primeiro momento, o ouro que circulava pela colônia era o ouro em pó. O ouro era extraído, trabalhado, então ele já passava a circular ali pela colônia para ser mandado para Portugal. Acontece que este ouro em pó circulando, você nunca sabia se ele já foi taxado ou não. Então, muitas vezes, o ouro era desviado e era mandado para Portugal ou era mandado para outras partes da colônia sem passar pelo processo de taxação. O pessoal extraiu o ouro, escondia. Isso aqui é para taxar, isso aqui a gente vai caminhar com ele escondido. Inclusive, galera, eu quero mostrar para vocês. Você já ouviu falar sobre o santo do pau oco? Já ouviu essa expressão? Essa expressão é utilizada hoje no Brasil e muitas vezes ela está relacionada à falsidade de uma pessoa. Quando uma pessoa é falsa, tem ares de santinho, mas muitas vezes uma pessoa falsa, as pessoas dizem assim, olha, este ali é um santinho do pau oco. E de onde vem esse termo? Esse termo vem exatamente disso aqui. Quero mostrar essa imagem para vocês. Santos que eram confeccionados de madeira neste período e eles eram completamente oco. Então, eles trabalhavam, os marceneiros trabalhavam ali para deixar esse santo oco. E aí o que acontecia? Dentro da imagem do santinho, passava a circular um ouro em pó, escondido, para não ser taxado. E aí muitas vezes esses santos eram descobertos, você pegava, olhava para a figura do santo, o santo estava cheio de ouro em pó escondido ali dentro. O santo estava servindo como contrabandista, a figura do santo servindo como contrabandista de ouro não taxado. E exatamente para acabar com essa farra é que é criada as casas de fundição. Então, todo o ouro que fosse extraído, ele só poderia circular pela metrópole. Então, imagina, esse ouro é extraído ali na região de Minas Gerais, ele passava por um caminho, a Estrada Nova, geralmente era o principal caminho, esse caminho para chegar até o Rio de Janeiro. E a partir dali seria exportado, porque muitos desses produtores de ouro, eles produziam esse ouro, como eu disse, muitos eram portugueses. Então, tinham ali os seus negócios na região da Vila Rica, mas esse ouro precisava chegar em Portugal. E aí, meus queridos, como é que acontece? A partir do momento da instituição das casas de fundição, todo o ouro que circulasse pela colônia deveria circular na forma de barra. O ouro em pó não pode mais circular pela colônia. Somente o ouro na forma de barra. E esse ouro era transformado em barra exatamente nestas casas de fundição que são criadas. E aí o que acontece? Quando o ouro chega para ser transformado em barra, e ele era transformado em barra, você pode perceber aqui, olha só, ele recebia um carimbo, né, que era feito ali na fundição, recebia uma numeração, toda a barra ela era numerada, ela era pesada. Então, desta forma, o governo consegue controlar muito mais o ouro que está circulando aí pela colônia, impedindo, ou pelo menos dificultando, o contrabando de ouro. Qualquer ouro que fosse pego circulando pela colônia, que não estivesse no formato de barra e com ali as marcações de taxação por parte da coroa, seria automaticamente confiscado pela coroa, certo? Então, a casa de fundição tem esse objetivo, manter ali, tornar ainda mais rígido esse processo de fiscalização. Não bastasse isso, então, em 1763, você tem também a instituição da derrama, que acaba, assim, é a gota d'água que faltava para transbordar ali o copo de insatisfação dentro da região de Vila Rica. Por quê? Eles já estavam sendo muito taxados, você tem uma queda na produção de ouro, eu mostrei para vocês ali no gráfico, e a coroa portuguesa quer continuar arrecadando o mesmo tanto que arrecadou no auge da produção. Tudo isso causa uma insatisfação muito grande, insatisfação esta que vai ser agravada por essas ideias iluministas que estão circulando agora dentro do território brasileiro também. Não se esqueça que, como eu disse, a região de Vila Rica, ela se transformou em uma pequena metrópole. Então, você tinha ali também uma elite intelectual que entrava em contato com aquilo que era produzido na Europa. Seguindo aqui, então,
Mais um fator que desagrada também é que em determinado momento serão descobertas diversas minas de diamante ali na região de Minas Gerais. E esse distrito, conhecido como Distrito Diamantino, ele vai ser exclusividade de exploração do governo português. Então, o governo português não permite que esses diamantes sejam explorados por qualquer um, inclusive o Distrito Diamantino, ele vai ser cercado e para você entrar e sair do Distrito Diamantino, existe um controle muito grande. Tudo isso é restrito e a coroa portuguesa, o governo português é quem vai estar cuidando de todo este processo. Legal? Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.